Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura média e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos conversar novamente sobre cinema, falar um pouco das estreias aí desse fim de semana do dia 15 de setembro de 2024. Hoje eu quero falar de um filme brasileiro chamado Silvio, gente. Cinebiografia do Silvio Santos, tá certo? Quando a gente fala de uma cinebiografia do Silvio Santos, né, várias emoções vêm à cabeça do espectador, né? Primeiro, vai falar do grande empresário, vai fazer uma visão reificada, santificada dele, como um grande cara legal, um grande apresentador de televisão, vai falar dos laços que ele teve com a ditadura militar, vai falar dele como um empresário que ficava lá tripudiando do povo na televisão, dando ovada na cabeça das colegas de auditório, né? Do que se vai falar do Silvio Santos, né? Que é essa figura tão conhecida e tão controversa, né? E aí você vai fazer uma cinebiografia. Vai ser uma cinebiografia que vai ter uma pegada cronológica, vamos dizer assim, corretinha, que vai começar lá do início da vida dele até o estrelato, né? Como é que vai ser isso, né? Fui lá ver, né? Já tem um In Memória no início, né? Que foi colocado, obviamente, depois, né? Que o filme foi concluído, tá? E esse filme, né, gente, vou ter que dar spoilers pra você. Eu confesso a vocês que esse filme me surpreendeu bastante, né? Porque você vai meio que com a expectativa lá embaixo, né? Quando você vai ver um filme desses, né? Você acha que ele vai ser uma figura completamente sacralizada, né? O grande Silvio Santos, aquele negócio todo, coisa e tal. Mas não, o filme, apesar de não ter nenhuma referência às ligações políticas dele, né, com a ditadura militar, esse negócio todo, tá? Apesar de não ter nenhuma referência com relação a isso, tá? E apesar de também, de uma certa forma também, um pouco santificar a imagem dele, tá? Mas o filme ele conseguiu ser um pouco mais do que isso, tá? E aí, gente, eu tenho que falar aqui que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, principalmente a atuação do Rodrigo Faro. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, assim, disparado como ator, né? Foi uma atuação muito surpreendente mesmo, uma atuação muito positiva, uma atuação muito legal, tá? Mas vamos falar um pouquinho do plot do filme para a gente poder compreender. Primeiro, não é uma cinebiografia, tá certo, gente? Que vai acompanhar uma ordem cronológica, tá? Que vai pegar o Silvio Santos lá na infância, depois ele vivendo como camelô, depois ele sendo preso pela polícia, depois ele indo pra rádio. Não vai ser desse jeito, tá? A cinebiografia ela vai começar com o sequestro da filha dele, né? Da Patrícia Bravanel, lá, a Silvia Santos, né? Que agora assumiu o programa depois da morte dele, né? Ele já, antes mesmo dele morrer, já estava no programa, né? Vai falar do sequestro da Patrícia Bravanel, né? E vai depois, né, falar que o resgate foi pago, R$ 500 mil, né? E aí o nosso Fernando Dutra Pinto lá, que fosse sequestrador da Patrícia Bravanel, tava lá na parte hotel, a polícia vai tentar prender ele, ele mata dois policiais, consegue fugir, né? Ele desce lá, dá uma de Homem-Aranha lá, escala o prédio lá para poder descer a parte hotel e fugir, coisa e tal. E aí ele completamente cercado, acuado, não tem para onde ir, ele vai para casa do Silvio Santos e sequestra o Silvio Santos, né? Aí é que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque aí a gente vai ver todo o processo de negociação do sequestro, né? E todo o processo de, como podemos dizer assim, de interação e de relação entre o Silvio Santos e o Fernando Dutra Pinto. O filme tem essa linha principal, essa linha narrativa principal. O sequestro do Silvio Santos, né? E o relacionamento dele com o Fernando Dutra Pinto enquanto a polícia negocia, né? Vamos dizer assim, a prisão do Fernando Dutra Pinto, a liberação do Silvio Santos, coisa e tal. E o grande barato do filme está nesse diálogo entre o Fernando Dutra Pinto e o Silvio Santos. E aí sim o Silvio Santos ele vai poder, na hora que está conversando com o Fernando Dutra Pinto, contar um pouco sobre a vida dele, né? E aí você vai ter em flashback algumas partes, né,
dessa biografia, dessa vida do Silvio Santos, né, alternadas, né, com o cativeiro, né, com o sequestro em si, né. E aí, primeira coisa, né, quando você conta essas duas histórias em paralelo, né, primeira coisa que a gente tem que falar aqui em termos cinematográficos, a montagem tem que ser muito boa, tem que ser uma montagem muito bem conduzida, muito bem construída, tá? Que foi o que aconteceu, tá certo? Você não deu nem peso demais para a história do Fernando Dutra Pinto com o Silvio Santos, nem peso demais para a cinebiografia. Talvez um pouco mais de peso, tá? Para a cena do sequestro em si, para a parte do sequestro em si, teve um pouco mais de peso sim. Mas ainda assim, a parte biográfica não ficou tão prejudicada, não ficou prejudicada, ela ficou também, ela correu em paralelo também muito bem com o filme, né? Então isso daí já foi uma coisa bem legal, tá? Da gente falar aqui. Outra coisa também, né? A gente se lembra do Silvio Santos como o cara que falava, o cara que ria, o cara sorridente, coisa e tal. Nesse filme você não vê isso. Você vê um Silvio Santos mais triste, mais soturno, mais sério, entendeu? Mais do dia, que de repente estava ali mais do cenário do dia a dia dele. Ele tinha acabado de passar pelo trauma do sequestro da filha, então ele não estava sorrindo de dente a dente quando está, por exemplo, fritando um bife na frigideira na cozinha, né? E ainda ele se lembra também da filha dele mais velha, Cíntia, que ele teve com a primeira esposa, né? E de um arrependimento dele não ter estado, né, presente como pai para essa menina, a Cíntia, para a filha dele. E aí esse filme, a parte biográfica vai buscar isso, né? Vai mostrar isso, né? Então o Silvio Santos, a gente vai ver o Silvio Santos como uma pessoa ressentida, magoada, arrependida com os erros que cometeu do passado. Você não está vendo, né, aquele Silvio Santos da televisão, aquele Silvio Santos alegre, aquele Silvio Santos sorridente, que vai aparecer, né, somente alguns flashes ali na hora que você está tendo uma representação dos programas dele, aquela coisa toda, né? E aí isso é que vai ser bem interessante, né? Porque esse Silvio Santos, né, ressentido, mais triste, mais soturno, entendeu? Vai ficar a cargo da interpretação do Rodrigo Faro fazer isso, e ele conseguiu fazer isso muito bem, e a gente conseguia, apesar do Rodrigo Faro não ter nem um pouquinho da cara do Silvio Santos, entendeu? A gente conseguia ver o Silvio Santos ali, entendeu? Mais ou menos é o que aconteceu com o Rami Malek lá no filme do Queen, né? Que ele não tem nada de cara de Fred Mercury, mas você conseguia ver o Fred Mercury no filme ali, quando o Rami Malek interpretava, né? E o grande barato foi isso, né? Foi ver justamente essa conversa do Fernando Dutra Pinto com o Silvio Santos com o Fernando Dutra Pinto, né? Como foram as negociações, como os dois tiveram que estabelecer uma cumplicidade ali para os dois não morrerem, né? Que o próprio Silvio Santos também queria, né? Proteger o Fernando Dutra Pinto nisso, né? Ele também fez todo um discurso ali de esperança para o Fernando Dutra Pinto, embora Fernando Dutra Pinto, no final das contas, acabe tendo se estrepado, ele, no final das contas ele estava com a razão, por mais que houvesse negociação, por mais que houvesse uma intenção do Silvio Santos, né, de manter o Fernando Dutra Pinto vivo, né, e não ser prejudicado pela polícia. 5 meses depois ele acabou morrendo em circunstâncias misteriosas na cadeia, né, na prisão, né? E o filme diz isso no final, né? Mas é interessante você ver como rolou bem essa química, né, entre esses dois personagens no filme, e isso sustenta o filme, né, de uma forma muito bacana, de uma forma muito legal, né? E também a questão, né, do Silvio Santos, quando ele estava perdão, criando a TVS, né, que foi o canal 11 do Rio de Janeiro, que depois foi para São Paulo e virou SBT, aquele negócio todo, né? Quando ele estava criando a TVS, o que acontece? A primeira esposa dele estava muito doente, né? E ele não pôde estar presente, né? Porque ele estava justamente ali tentando convencer, na época, o presidente da República, que era o Figueiredo, a esposa dele, a Dulce, coisa e tal, né, a ter o canal de televisão, né? E ele acabou sendo, vamos dizer assim, um marido e um pai ausente no momento em que a família estava mais precisando, e isso acabou gerando uma mágoa muito grande na filha dele, da Cíntia, que é a Cíntia, né? E ele ficava com essa
ficou com essa coisa na cabeça, né, de ter que novamente reatar com a Cíntia esse negócio todo, e que ele ficava, era uma coisa que ele ficava sempre adiando, ele não tinha coragem, né, de, perdão, gente, chegar para a filha dele, né, a primeira filha dele, e conversar sobre isso com ela, né, até que a questão do sequestro acabou abreviando tudo isso, né, e ele acaba se encontrando com a filha depois que ele é libertado, né, pede perdão, essa coisa toda, né, perdão, gente. E aí o filme ele é muito bem, né, construído, muito bem conduzido nesse sentido, onde você vê um Silvio Santos que tem as suas virtudes, né? Você vai glorificar um pouco a imagem dele, sim, tá? Mas também tem seus defeitos, né? E você tem uma coisa um pouco mais real, um pouco mais próxima da realidade, como uma pessoa que tem problemas, que sofre, que tem seus arrependimentos, que cometeu seus erros, coisa e tal, né? E não aquele cara que só fica falando e que convence todo mundo com a lábia, né, incontrolável que ele tinha, né? Então, gente, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Nessa cinebiografia do Silvio Santos, sim. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende, tá? Meu site é o batataespacial.todojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.